Você foi enganado. Tudo o que você sabe sobre o século XIX é uma decoração cuidadosamente planejada que esconde uma verdade que lhe dará arrepios. A vida inteira nos contaram sobre as cidades sujas e fétidas do passado, onde a imundície corria pelas ruas e as pessoas se afogavam em condições insalubres. Mas espere um segundo. Abra os arquivos. Veja fotografias reais de meados do século IX. O que você vê? Vou te dizer o que você vê. Você vê uma limpeza estéril, sinistra e antinatural. Onde estão as montanhas de esterco? Onde estão as toneladas de lixo? Onde estão as multidões de pessoas? Porque as enormes avenidas das capitais europeias e americanas parecem ter sido lavadas com sabão e aspiradas com um aspirador de pó gigante. Os historiadores nos contam histórias fantasiosas de que o principal meio de transporte era o cavalo. Vamos ativar a lógica e a matemática simples que eles diligentemente escondem de nós por trás de datas de guerras e revoluções. Imagine uma cidade com uma população de 500.000 pessoas. Segundo as estatísticas oficiais, para sustentar a logística de uma cidade desse porte, eram necessários pelo menos 50.000 cavalos. Um cavalo adulto produz em média de 10 a 15 kg de esterco e vários litros de urina por dia. Multiplique 50.000 cavalos por 33 libras. Isso dá 65 milhões de libras de esterco por dia. 825 toneladas de resíduos biológicos que deveriam cair sobre o calçamento todos os dias. Agora imagine uma semana dessa vida. Isso equivale a mais de 5.800 toneladas de fezes. Montanhas tão altas quanto uma casa de 2 andares que deveriam ter bloqueado todo o trânsito. Dizem que havia exércitos de varredores de rua. Sério. Tente remover 825 toneladas de lama pegajosa manualmente com pás e vassouras. Sem sistemas hidráulicos. Sem caminhões basculantes. Sem escovas mecanizadas. É fisicamente impossível no ritmo exigido pela vida em uma metrópole. Mas observe as fotografias de Paris, São Petersburgo, Moscou ou Washington das décadas de 1850 e 1860. Os paralelepípedos estão impecavelmente limpos. Nem um único grão de poeira. Nenhuma marca de sulcos de rodas de carroças. Nenhum monte de palha. Nenhuma faixa reveladora. As ruas parecem ter entrado em funcionamento ontem. Os céticos imediatamente gritarão sua frase ensaiada sobre os tempos de exposição da câmera. Dizem que a exposição foi muito longa. Meia hora ou 1 hora. Assim, objetos em movimento. Pessoas e carruagens simplesmente se dissolviam e não apareciam na imagem. Multar. Vamos supor que as pessoas fossem fantasmas que se moviam tão rápido que desapareciam. Mas me diga, a que velocidade se moviam os montes de esterco? As fezes sabem correr? Se realmente existissem milhares de cavalos nas ruas, seus dejetos permaneceriam imóveis. E em fotografias com qualquer tempo de exposição, veríamos manchas escuras e desfocadas. Montes de poeira. Sujeira ao longo dos meios-fios. Mas não há nada disso. O pavimento está impecavelmente limpo. Isso nos leva a uma conclusão arrepiante que destrói toda a visão de mundo que tínhamos. Ou praticamente não havia cavalos nas cidades em meados do século XIX. Ou essas cidades estavam vazias. Completamente vazio. Observe a arquitetura com mais atenção. Avenidas extremamente largas projetadas para tráfego intenso. Por que construir uma estrada de 165 pés de largura para uma carroça de 5 pés de largura? É economicamente inviável para uma civilização que, como nos contam, iluminava as casas com velas e se aquecia com lenha. O planejamento urbano daquela época mostra uma escala digna da era moderna dos automóveis, não da era das carruagens puxadas por cavalos. Quem construiu essas cidades gigantescas? E, mais importante ainda, para quem? Há mais um detalhe que os historiadores não conseguem explicar. Trata-se da ausência de infraestrutura para abrigar um número tão grande de animais dentro da cidade. Onde ficam os estábulos gigantescos? Para abrigar 50.000 cavalos, você precisa de hectares de espaços cobertos, estábulos e depósitos de ração. Em mapas antigos, vemos um denso desenvolvimento residencial. Cortiços, palácios, templos,
Mas não vemos zonas industriais para serviços de transporte de tração animal na escala exigida pelos cálculos. Onde eles escondiam os cavalos à noite? Em apartamentos? A história oficial começa a ruir assim que aplicamos uma calculadora e análises de engenharia a ela. Dizem que o século XIX foi a era do vapor e do carvão. A era da sujeira e da fuligem. Mas em fotografias panorâmicas de São Francisco ou Moscou daquela época, não se vê fumaça saindo de chaminés. Fábricas paradas. Chaminés sem fumaça. Não consigo ver o céu por causa da poluição. Não. O céu está cristalino. Visibilidade perfeita até o horizonte. Essa limpeza estéril não é sinal de uma cultura de limpeza superior. É um sinal de ausência de atividade vital. As cidades parecem cenários prontos, à espera de atores. Ou foram completamente esvaziadas. Pense nisso. Se não existissem cavalos, como as pessoas se locomoveriam? E se havia pessoas, para onde desapareceram das fotografias? A teoria da longa exposição não explica a ausência de entulho de construção, barracas de vendedores ambulantes, cães vadios e, principalmente, os sinais de desgaste no pavimento. Os paralelepípedos estão perfeitamente alinhados. Nenhuma única pedra se deslocou. Isso só é possível em um caso. E se ninguém tivesse percorrido essa estrada durante séculos? Ou se ela tivesse sido construída recentemente usando tecnologias que superam nossas modernas capacidades de assentamento de pedras? Estamos nos aproximando do primeiro marco chocante de nossa investigação. As cidades do século XIX que nos mostram em modelos antigos são cidades fantasmas. Estão totalmente preparadas para a vida, com arquitetura complexa e edifícios incrivelmente belos. Mas não há vida biológica nelas. A ausência do caos característico dos assentamentos humanos. Parece que a civilização que construiu essas obras-primas desapareceu da noite para o dia. E os novos colonizadores, nossas bisavós e bisavos, simplesmente ainda não chegaram. Ou foram trazidos mais tarde. Muito mais tarde. Mas para onde foram os resíduos da construção? Você já viu um canteiro de obras? É lama, poeira, fragmentos de tijolos, andaimes. Em fotografias de meados do século IX, todos os edifícios já estão construídos. Não há um único fotograma em que vejamos o processo de lançamento da pedra fundamental de algum edifício do Capitólio no centro histórico. Eles ficam ali, prontos, limpos, sem uma única rachadura. A ciência oficial nos diz que eles construíram dessa forma durante séculos. Mas com licença, qualquer construção é um processo. Onde estão as fotos das escavações? Onde estão as fotos da entrega de materiais com esses mesmos cavalos? Não há nenhum. Só existe o resultado. Estamos à beira de uma descoberta que vai revolucionar nossa percepção do tempo. Talvez o século XIX, como o conhecemos, seja uma ficção, uma inserção, uma pausa artificial entre a morte de uma civilização altamente avançada e o início da nossa, primitiva, que começou quando simplesmente escavamos essas cidades e nos mudamos para elas, inventando uma história sobre cavalos para explicar a presença de estradas. Mas se não havia cavalos, como esses gigapuses realmente funcionavam? Que força movia cargas e pessoas sem deixar para trás sequer um grama de poluição? A resposta para essa pergunta está escondida em tecnologias que nos foram roubadas. Se a superfície das cidades do século XIX levanta questões devido à sua esterilidade, o que se encontra abaixo dela impressiona qualquer engenheiro que se atreva a remover as vendas dos olhos da educação acadêmica. Vamos descer abaixo do nível do calçamento de pedra e entrar no sistema de esgoto. Dizem que em meados do século IX, em Londres, Paris e outras grandes cidades, ocorreu uma revolução sanitária. Supostamente cansadas da cólera, as pessoas pegaram em paz e cavaram milhares de quilômetros de túneis, revestindo-os com tijolos. Parece heróico até você começar a examinar os mapas técnicos e as fotografias desses esgotos. Não se trata apenas de valas de drenagem. São palácios subterrâneos. Alvenaria impecável. Abóbadas em arco. Geometria que faria inveja aos construtores de metrô modernos. A qualidade dos tijolos é tal que eles não se deterioraram em um ambiente úmido e agressivo durante um século e meio. Você entende o que isso significa?
Para produzir bilhões de tijolos com essa qualidade, são necessários fornos industriais que mantenham uma temperatura estável acima de 1.800 graus Fahrenheit, 982 graus Celsius. Onde ficam essas fábricas? Onde está o combustível para eles? No século XIX. Segundo a versão oficial, o aquecimento era feito com lenha e carvão. Para produzir essa quantidade de cerâmica, eles teriam que ter desmatado todas as florestas da Europa até a raiz. Mas as florestas ainda estão de pé. Agora imagine a logística. Bilhões de tijolos precisam ser entregues no centro da cidade, baixados para o subsolo e assentados manualmente, à luz de tochas, sem ventilação. Qualquer construtor lhe dirá que, nessas condições, sem fornecimento forçado de oxigênio, os trabalhadores sufocariam em 1 hora. Mas nos dizem que esses sistemas ciclópicos foram construídos em algumas décadas por homens com sapatos de fibra de vidro. Isso é mentira. Esses túneis já existiam muito antes de começarem a despejar esgoto neles. Simplesmente adaptamos as antigas comunicações técnicas às nossas necessidades primitivas. Vamos subir um pouco, mas não até o topo. Observe os andares térreos dos prédios antigos da sua cidade. Passeie pelo centro histórico. O que você vê? Janelas que descem até a metade do caminho para dentro do solo. Entradas com degraus que descem. A ciência oficial denomina isso de camada cultural. Dizem que, ao longo de centenas de anos, as pessoas arrastaram tanta sujeira nas solas dos pés que o nível do solo subiu de 3 a 4 metros. Você acredita nisso? Pense na idiotice dessa afirmação. A camada cultural só cresce onde ninguém limpa durante séculos. Mas estamos falando de cidades vivas. Se a sujeira se acumular em frente à sua porta, você a varre. Não espere até que cubra as janelas, para então remodelar a porta transformando-a em janela e abrir uma nova entrada no segundo andar. Observe a construção desses porões. São andares completos com tetos altos, janelas em arco e portas imponentes, agora muradas com terra. Nenhum arquiteto em sã consciência projetaria uma janela encostada em uma parede de terra lisa. É um absurdo. É necessária uma janela para isolamento e para entrada de luz. Se for subterrâneo, isso significa que quando construíram, não havia terra ali. Isso nos leva à única conclusão lógica. As cidades foram soterradas. Ocorreu uma catástrofe global. Algum cataclismo trouxe toneladas de argila e terra, soterrando os primeiros andares dos edifícios. Essa mesma inundação ou chuva de argila cujos vestígios vemos por todo o mundo. A limpeza estéril das ruas nas fotografias da década de 1860 não é resultado do trabalho dos varredores de rua. É o resultado das escavações nas cidades. Somos uma civilização de catadores. Chegamos às ruínas. Limpamos os níveis superiores. Cavamos trincheiras onde antes havia amplas avenidas e as chamamos de estradas. E o que restou no subsolo? Declaramos como porão e esgoto. É por isso que não há entulho de construção. Porque nós não construímos essas casas. Nós os restauramos. Inserimos vidros nos encaixes vazios das janelas. Penduramos portas de madeira em dobradiças projetadas para portões de bronze e realizamos um inventário. E aqui voltamos à questão das tecnologias. Analise o setor de transportes. No final do século XIX, surgiram os bondes. Em muitas cenas, vemos bondes sem cavalos e sem fios. Sim, os chamados bondes a vapor existiram, mas geralmente não há fumaça nas fotos. Existem carros que se movem sozinhos. Os historiadores rapidamente usam Photoshop para inserir cavalos nas fotos ou falam sobre tração por cabos subterrâneos. Mas onde estão as usinas de energia para esses cabos? Então, subitamente, ocorre uma estranha degradação. Aparece o carro puxado a cavalos. Um cavalo puxando um carro sobre trilhos. Você entende o absurdo disso? Uma linha férrea é a estrutura de engenharia mais complexa. Uma superfície de alta tecnologia. E nela conduzem animais. É como atrelar bois a um Tesla. Parece uma zombaria. Como se selvagens estivessem usando os restos da alta tecnologia depois de perderem a fonte de energia. Eles tinham trilhos. Tinham carros.
Tinham estradas perfeitas, mas não tinham eletricidade ou o que quer que as tivesse substituído. Então, eles amarraram os cavalos azarados aos carros. O bonde puxado a cavalos é um símbolo do nosso retrocesso tecnológico, não do nosso progresso. Moramos em casas que não poderíamos ter construído. Caminhamos por ruas sob as quais se escondem verdadeiros andares gigantescos. Utilizamos esgotos que originalmente eram talvez um sistema de transporte pneumático ou de fornecimento de energia. Somos inquilinos que nos convencemos de que somos os donos. Mas se as cidades foram soterradas e a população destruída ou desaparecida, de onde vieram os milhões de pessoas que enchiam as ruas no início do século XX? De onde veio esse crescimento populacional explosivo e biologicamente impossível? Vamos largar as pás e pegar os áridos relatórios demográficos. Aqui começa a verdadeira magia matemática que os historiadores temem como ao fogo. Dizem que o século XIX foi uma época de incrível explosão demográfica. Supostamente, a população da Terra dobrou e triplicou em algumas regiões. E isso num contexto de condições totalmente insalubres. A ausência de antibióticos, cirurgias rudimentares em que um copo de vodka servia como anestesia e guerras intermináveis. Você consegue perceber o absurdo biológico dessa afirmação? Para sustentar o crescimento populacional, uma mulher daquela época teria que dar à luz 10 ou 12 filhos, dos quais, segundo as mesmas estatísticas oficiais de mortalidade, apenas 2 ou 3 sobreviviam até a idade adulta. Os demais morreram de escarlatina, varíola, tifo ou simplesmente de fome. A isso se somam as mortes de homens durante o recrutamento forçado e em campos de trabalhos forçados. Matematicamente, a população deveria ter diminuído ou estagnado, mas está crescendo exponencialmente. De onde vieram esses milhões de novos cidadãos? A resposta é arrepiante em seu cinismo. Eles apareceram do nada. Relembre fotografias antigas de fábricas e usinas do final do século XIX. Quem trabalha neles? Crianças. Adolescentes. Enormes multidões de crianças em pé junto às máquinas. Onde estão os pais deles? Por que vemos tão poucos idosos em fotografias de passeios pela cidade? Vemos uma sociedade que foi rejuvenescida artificialmente. Parece que importaram um novo lote de biomassa para cidades vazias, sem memória ancestral. Essas novas pessoas, nossos ancestrais, não sabiam ler nem escrever. Eles não sabiam como construir os majestosos edifícios em que se instalaram. Eles só sabiam operar os equipamentos restantes, muitas vezes quebrando-os. É exatamente por isso que vemos a degradação tecnológica. As fortalezas em forma de estrela mais complexas, com geometria perfeita para proteção contra ondas ou acústica, transformam-se em armazéns ou prisões. Estruturas únicas de canais hidráulicos são utilizadas como valas de drenagem. Somos uma civilização que vive sobre as cinzas. E essas cinzas são globais. Observe a arquitetura. Sydney, Melbourne, São Petersburgo, Odessa, Chicago, Buenos Aires. Os edifícios construídos no chamado estilo antigo ou colonial são idênticos. As mesmas colunas, estuque, janelas em arco, cúpulas. Dizem que, no século XIX, arquitetos visitavam-se mutuamente com plantas arquitetônicas em navios à vela e a cavalo, atravessando oceanos, para alinhar um padrão de construção único, com precisão milimétrica. É impossível. Isso comprova que, antes da catástrofe, existia um único império global com padrões uniformes, especificações uniformes e uma única base tecnológica. Não havia estilos nacionais. Existia um estilo funcional cujo propósito esquecemos. Essas colunas e cúpulas não servem apenas para embelezar. São dispositivos técnicos. As cúpulas são ressonadores. As torres são receptoras. As estruturas metálicas dentro das paredes são condutoras. Vivemos dentro de um gigantesco microcircuito que, ingenuamente, consideramos apenas uma bela casa de pedra. Mas voltemos à catástrofe. O que poderia ter levado bilhões de pessoas a desaparecerem e soterrado cidades sob a argila? Vestígios de um incêndio e inundação globais são visíveis por toda parte.
Observe as ruínas derretidas das fortalezas de Kronstadt ou os campos de vidro nos desertos africanos. A pedra fluía. A temperatura do impacto foi tão alta que o granito se transformou em plasma. Isso não poderia ter sido feito com pólvora comum. Tratava-se do uso de armas com poder comparável ao das armas nucleares ou do impacto de plasmoides celestes. E aqui está outro fato que vai te deixar de cabelo em pé. 1816. Oficialmente chamado de o Ano Sem Verão. Na Europa e na América. Nevou em julho. As plantações pereceram. Começou a fome. Os cientistas murmuram algo sobre a erupção do Monte Tambora. Mas as cinzas vulcânicas não causam mudanças climáticas de longo prazo em todo o planeta com esse nível de seletividade. Isso foi um inverno nuclear ou uma cortina de poeira após a queda de inúmeros objetos. É precisamente nesse período que ocorre a ruptura na história. Antes do início do século XIX. Já tínhamos mapas da Tartária. Bandeiras estranhas e menções a grifos e unicórnios como animais reais. E depois da década de 1820. Silêncio. Mapas redesenhados. Povos desaparecidos. Línguas esquecidas. Novos senhores da vida. De casaca e cartola. Chegam às ruínas e começam a escrever uma nova história para um novo rebanho. Eles inventaram um conto de fadas para nós sobre a evolução dos macacos para esconder dos deuses o fato de nossa degradação. Eles inventaram uma cronologia que estende os eventos por milhares de anos. Embora tudo isso pudesse ter acontecido há 200 anos. Observe as portas da Basílica de Santo Isaac ou do Panteão em Roma. Embora tenhamos concordado em não falar sobre eles, o princípio é o mesmo em todos os lugares. Aberturas gigantescas. Puxadores na altura do ombro de uma pessoa moderna. Degraus difíceis de subir sem ficar sem fôlego. Quem construiu isso? Gigantes ou pessoas com capacidades físicas diferentes? Nós nos sentimos desconfortáveis nessas cidades. Como Lilliputianos na terra dos gigantes. Porque este não é o nosso tamanho. Não é a nossa escala. Estamos ocupando o espaço habitacional de outra pessoa. E o mais assustador é que pagamos por isso com a nossa energia vital, sem sequer suspeitar de quem está realmente a cobrar esse tributo. Mas se as cidades estavam prontas e as pessoas foram importadas, quem organizou esse inferno logístico? Quem foi aquele gestor que limpou o planeta da raça anterior e lançou o projeto Humanidade 2.0? Os vestígios levam justamente àquelas sociedades secretas que surgem e florescem repentinamente no século XIX. Maçons. Illuminati. Diversas lojas maçônicas. Eles não construíram. Eles são os guardiões das chaves. São eles que receberam instruções para administrar os resquícios da antiga grandeza. Eles sabiam que não havia estábulos, mas ordenaram que fossem construídos para que a lenda dos cavalos se tornasse realidade. Eles sabiam que a eletricidade etérica havia desaparecido e nos conectaram à agulha de petróleo e carvão. Chegamos à parte mais assustadora da nossa investigação. Se as cidades estavam vazias, soterradas e depois repovoadas, qual era o verdadeiro propósito dessa grande operação? Por que não simplesmente destruir tudo até o chão? A resposta reside na própria estrutura dessas cidades. Não eram apenas lugares para morar. Eram máquinas gigantescas e funcionais. Observe a rede planetária das chamadas fortalezas estelares. A história oficial as descreve como estruturas de fortificação para defesa contra canhões e projéteis. Mas qualquer engenheiro militar que analisar esses esquemas dirá que são um absurdo. Ângulos agudos. Formas geométricas complexas. Abundância de água ao redor. Isso não é defesa. Isto é um esquema. Esta é uma placa de circuito impresso. Se você observar a placa-mãe do seu computador e o mapa estelar acima, não encontrará diferenças. A água nos canais é o eletrólito. As paredes de tijolo vermelho e granito são dielétricas e ressonadoras. As conexões metálicas dentro das paredes são condutoras. Vivemos dentro de um gigantesco circuito de energia que foi desligado. Por isso, as cidades tiveram que ser escavadas e não reconstruídas do zero. Porque a nossa civilização é incapaz de construir algo assim do zero. Somos um culto de carga. Somos selvagens que nos instalamos dentro de uma usina elétrica desativada. Nós oramos aos geradores, chamando-os de altares. Utilizamos circuitos de refrigeração como fontes de beleza.
Instalamos sinos onde antes ficavam os emissores de ondas sonoras, harmonizando o espaço. Recorde a sensação de entrar num templo ou catedral antiga. A vibração, a acústica e o som se comportam de maneira diferente ali. Isto não se destina a orações. Essas são tecnologias de cura sonora. Tecnologias simáticas que foram esquecidas ou deliberadamente proibidas. O mundo antigo não precisava de farmácias porque a própria arquitetura curava. Sintonizou os ritmos biológicos do corpo com a frequência do planeta. E agora olhem para nós. Estamos doentes. Somos fracos. Vivemos em média 70 anos. Embora o potencial genético humano tenha sido projetado ao longo de séculos, nos desconectamos dessa fonte. A grande reinicialização do século XIX não mudou apenas a paisagem. Isso mudou a física da nossa existência. Passamos a consumir em baixa frequência, em vez de eletricidade etérica pura, que essas torres e cúpulas extraíam diretamente da atmosfera, gratuita e onipresente. Eles nos impuseram fios, medidores, petróleo e gás. Eles nos fizeram pagar por algo que antes era tão natural quanto o ar. Isso era a escravidão perfeita. Não são necessárias correntes. Basta privar as pessoas de energia e conhecimento. E elas mesmas lhe trarão dinheiro para sobreviver. Aqueles que chegaram ao poder após a catástrofe, vamos chamá-los de gestores, sabiam exatamente o que estavam fazendo. Eles removeram todas as menções à energia livre. Eles destruíram fisicamente o equipamento. Recorde como exposições e pavilhões únicos foram destruídos em massa. No final do século XIX, os palácios de cristal de Londres e Nova York foram destruídos por um incêndio em circunstâncias misteriosas. Por quê? Como ali foram demonstrados vestígios de tecnologias antigas, era necessário mostrar-lhes os princípios de cópia para a elite, e depois destruí-los para que as massas não fizessem perguntas. Vemos vestígios dessa limpeza por toda parte. Nos cemitérios. Observe as lápides antigas que datam de antes de meados do século IX. Não há cruzes ali. Há brasões, tochas, símbolos antigos, cruzes bifurcadas. A mudança no simbolismo aconteceu instantaneamente. Eles chegaram ao ponto de substituir nossa fé, adaptando conhecimentos ancestrais como ferramentas de controle e submissão. Mas o mais terrível foi o que fizeram conosco, com as pessoas. Você já se perguntou por que em mapas e gravuras antigas as pessoas são frequentemente representadas com alturas diferentes? Gigantes ao lado de pessoas comuns? Isto não é ficção artística. Este é um fato biológico que foi apagado. Somos uma raça em declínio. Somos a versão light. Uma cópia geneticamente modificada daqueles que construíram essas cidades. Talvez sejamos biobots criados para servir a essas ruínas. Fomos criados em incubadoras. Lembre-se daqueles estranhos orfanatos ao redor do mundo, cujas crianças eram soltas nas ruas com um programa implantado em nossos cérebros. Trabalhar, reproduzir, morrer. Fomos bombardeados com falsas memórias de grandes impérios do passado que jamais existiram da forma como estão descritos nos livros didáticos. Guerras napoleônicas. Guerras civis americanas. Essas foram provavelmente operações de limpeza. Esta foi a destruição dos remanescentes da população anterior que ainda se lembravam da verdade. Observe as fotografias de soldados da Guerra Civil Americana. Eles parecem vagabundos maltrapilhos que encontraram uniformes em um depósito. Eles posam com armas que parecem complexas demais para a compreensão deles. Isto é teatro. Um teatro sangrento cujo objetivo era ocultar os vestígios do uso de armas de alta tecnologia que incendiaram as cidades. Atlanta, Richmond, Sebastopol. Eles não foram destruídos por balas de canhão. Eles permanecem como esqueletos carbonizados por plasma. Estamos nos aproximando do ápice de nossa compreensão. A história oficial é uma cortina de fumaça que esconde o fato de que a Terra é uma fazenda, uma mina ou um campo de testes. Nós não. Somos os proprietários aqui. Nós somos a equipe. E toda a nossa cultura, ciência e educação visam apenas uma coisa: para que a equipe não perceba seu papel e não tente acionar o interruptor para a potência máxima. Porque se entendermos como esses edifícios realmente funcionam, se nos lembrarmos de como usar a eletricidade atmosférica,
Todo o seu sistema de controle entrará em colapso em um único dia. Magnatas do petróleo, sistemas bancários, governos. Tudo isso se tornará obsoleto. Eles não temem nossa revolta com forçados. Eles temem o nosso despertar. E agora? Enquanto olhamos para essas ruas perfeitamente planas e sem esterco, para esses taludes de granito que mergulham na água, começamos a nos lembrar. A memória genética está despertando. Você sente isso quando olha para fotos antigas. A saudade de um lar que você nunca viu, mas que sabe que foi real. Estamos prestes a descobrir o que se esconde por trás da cortina final. O que acontecerá se conectarmos todos os pontos? Cidades vazias, pisos subterrâneos, energia livre e nossa origem artificial. A história oficial não é uma crônica de eventos. Trata-se de um código de programação escrito pelos vencedores para ocultar o fato da captura do planeta. Aqueles que chegaram ao poder após a catástrofe de meados do século IX não se limitaram a reescrever os livros didáticos. Eles reformularam a própria realidade. Pense no motivo pelo qual eles se esforçam tanto para nos convencer da linearidade do progresso. Eles nos dizem que costumávamos viver em cavernas, depois em cidades medievais sujas. E agora estamos no auge da evolução com iPhones. Essa é uma mentira criada para acalmar a vigilância. Os fatos demonstram exatamente o contrário. Estamos nos degradando. Não podemos replicar o que nossos ancestrais construíram há 200 anos. Não podemos criar pedra que dure milênios. Perdemos as tecnologias de transmissão de energia sem fio, substituindo-as pela queima primitiva de hidrocarbonetos. A ausência de cavalos e esterco nas fotografias é justamente aquela falha na matriz que os retocadores da história esqueceram de apagar. As cidades estavam vazias. Foram devastados por armas desconhecidas que causaram inundações e incêndios. E depois selados até a chegada de um novo grupo de trabalhadores. Nós somos uma civilização da amnésia. Fomos despojados de nossas memórias, alimentados com falsos heróis e guerras inventadas. Napoleão, guerras civis, revoluções. É bem possível que não se tratassem de conflitos políticos, mas sim de operações de limpeza em larga escala para remover vestígios da população anterior do território e destruir provas. As antigas fábricas precisavam ser demolidas. Antigas fortalezas em forma de estrela foram explodidas. Bibliotecas foram incendiadas para que as novas gerações nunca soubessem que o mundo era diferente. As cidades estéreis do século XIX são cenários preparados para um novo espetáculo. O palco foi lavado, os corpos removidos, os adereços arrumados e, quando a cortina se abriu, subiram ao palco pessoas que não se lembravam de sua linhagem. Deram-lhes paz e disseram-lhes para cavar. Eles receberam picaretas e foram instruídos a fazer uma pausa. E nós cavamos e destruímos, arruinando o legado dos deuses, acreditando que estávamos construindo um futuro brilhante. Mas por que isso era necessário? A resposta é simples e horrível. Controle de recursos e energia. Ao que parece, a civilização anterior não dependia de energia. A eletricidade etérica extraída por cúpulas e obeliscos pertencia a todos. Num mundo assim, é impossível estabelecer uma ditadura. Impossível vender energia elétrica e térmica. Impossível manter as pessoas com medo da fome e do frio. Para construir um sistema de subjugação total, a humanidade precisava ser lançada de volta à Idade da Pedra. Criou-se uma escassez artificial e as pessoas são forçadas a pagar por cada respiração. A grande reinicialização do século XIX foi a transição de uma era de abundância para uma era de consumo e escravidão. Vivemos em ruínas que nem sequer conseguimos compreender. Caminhamos sobre lajes que fazem parte de mecanismos gigantescos. Olhamos para as torres das catedrais e vemos cruzes, embora sejam antenas. Somos como crianças brincando com o painel de controle de um reator nuclear, pensando que é um brinquedo. Mas a verdade está vindo à tona. A memória genética é mais forte do que os livros escolares. Quando você olha para essas fotografias de cidades vazias, ensolaradas e impossíveis, você sente saudade. Isso é saudade do paraíso perdido. Pela era de ouro que nos foi roubada há apenas 200 anos. Não na antiguidade mítica. Eles temem que nós acordemos.
Eles temem que deixemos de acreditar no conto de fadas sobre o passado obscuro e comecemos a fazer perguntas. Onde fica o sistema de esgoto para 50.000 cavalos? Como construir a igreja de Santo Isaac sem guindastes? Para onde foram os milhões de pessoas? Cada pergunta desse tipo representa uma brecha em seu sistema de mentiras. Sistema de mentiras. Sistema de mentiras.